Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vim trazer a lição do nosso MR de amanhã. Vou fazer esse vídeo aqui, a ideia é pra gente conversar um pouquinho rapidamente sobre a lição, pra gente poder se preparar para a aula de amanhã, tá bom? Então, o nosso fonte viva, né? Fonte viva de hoje, lição número 51, sepulcros abertos. A epígrafe é de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. A frase que Emmanuel tira de Paulo é: a sua garganta é um sepulcro aberto. Nessa epístola, sem a gente entrar muito nela, ela é uma bronca, né, de Paulo aos Romanos. Por que eu falo uma bronca? Porque tem epístolas que são amorosas, né? Há epístolas que servem como motivação, e tem umas que são bronca mesmo, né? E Paulo, ele repreende os romanos porque eles julgam, né? As pessoas à sua volta julgam outras raças, né? Como os judeus, e eles fazem as mesmas coisas. Né? Por isso que ele remete a essa frase: a sua garganta é um sepulcro aberto. E aí Emmanuel vem desenvolver, né? Dizendo para nós o seguinte: reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta um verdadeiro túmulo cerrado, um túmulo descerrado, é um túmulo aberto. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, descrestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, figuram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, considera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Essa lição ela é muito forte mesmo, né?
faz a gente pensar que sai de nós. O que será que sai de nós, né? O que nós exalamos? Não tem gente que diz que as palavras exprimem do que está cheio o coração, né? Ele fala aqui de julgamento, que a gente julga as pessoas à nossa volta. Articulando palavras ou não, a gente acaba julgando. Isso é um defeito nosso, que é difícil mudar, mas é preciso. E a gente só começa a mudar o julgamento, né, o julgar o outro, de fato, quando a gente passa a olhar para nós mesmos. Né? O que eu sou? O que eu faço? Para eu saber, será que eu posso julgar? Será que eu tenho esse direito? Ah, mas eu não faço isso que a pessoa faz, mas será que eu já não fiz? Ele chama aqui também uma coisa que a gente precisa chamar muito a atenção. Ele diz assim, que muitos de nós deixamos escapar todo o fel, ou seja, todo o veneno que transborda do nosso íntimo, a maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Sintonizar, a gente está sempre sintonizado com algo. A gente nunca está desconectado de alguma outra mente, seja encarnada ou seja desencarnada. Nós nunca estamos desconectados. E o que nós de fato somos, aquilo que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos é que, de fato, dizem com o que a gente está sintonizado. Ah, mas eu não consigo pensar o tempo inteiro no bem. Ninguém consegue pensar o tempo inteiro no bem. O que a gente precisa pensar é o exercício do vigiar. Eu estou conectado com o quê? O que eu estou exalando nesse momento? Compaixão, paciência, tolerância? Ou eu estou exalando julgamento, raiva, soberba? Ele fala aqui do personalismo. Quer dizer, a minha opinião, o que eu acho, os meus direitos, as minhas vontades e etc. Tudo isso acima de todos aqueles que estão à minha volta. O que eu acho que é o certo, o que eu acredito, como eu acredito que deveria ser tal coisa, isso ou aquilo. E aí a gente parte a julgar aqueles que fazem diferente de nós, pensam diferente de nós. Pode até ser equivocada a escolha da pessoa, a atitude, não importa, isso não nos dá o direito de exalar, né? De transformar o nosso íntimo em sepulcro aberto. Para pensar num sepulcro aberto. Por isso que essa lição ela é tão forte. Um corpo, seja ele humano, de um animal, que você não enterra, fede. Ninguém consegue ficar perto. Ninguém consegue ficar ali naquele lugar. Um corpo em decomposição. O que é um sepulcro aberto? É um corpo, seja de um animal, seja de um ser humano, não importa, cujo sepulcro, seja cujo túmulo está aberto, exalando aquela podridão. Porque nós somos feitos, né, faz parte, coabitam com a gente nesse organismo físico, bactérias, né? São muitas e muitas bactérias, muitas delas nos auxiliam ao longo de toda a nossa existência. E outras, assim que a gente deixa o corpo físico, né? Enfim, assim que o organismo físico morre, se multiplicam para a destruição dele, é a natureza. Mas isso de fato fede.
E aí? E o que nós somos? As nossas palavras são como um sepulcro aberto? É isso que Emmanuel tá nos fazendo pensar. Vamos pensar sobre isso. Aí ele diz assim: enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Será que eu busco só enxergar os defeitos? Será que uma pessoa é feita só de defeito? Será que uma pessoa é feita só de qualidades? Aqui, nesse planeta, aqui na nossa condição? Certamente que não. Ninguém é uma coisa só. Nós não somos só coisas boas e nem coisas ruins. Aqueles que estão à nossa volta, a mesma coisa. E ele está chamando a atenção para aqueles que só enxergam os defeitos alheios. Só critica, sabe? Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ou seja, das atitudes dos outros, das chagas dos outros. Quando ele fala úlceras alheias, ele fala ao invés de curá-las. Então, comentam, fazem comentários, fazem fofoca, julgam, mas não buscam auxiliar, não buscam curar. Tanta coisa melhor para fazer. Estender a mão de alguma forma. Já conversamos tanto sobre isso. Todos nós temos algo a oferecer àqueles que nos rodeiam. Por mais miserável que a gente imagine que é, o que não somos, mas que a gente imagine que é, ainda assim a gente tem como auxiliar ao invés de julgar. E aí ele diz assim para terminar: quando te desviares para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quantos de nós ficamos só nos lamentando, ao invés de agir? E acusando, ao invés de olhar para si mesmo? Quase sempre indébitas. Olha, ele está dizendo que muitas das nossas lamentações são indébitas. E muitas das acusações que fazemos aos outros, dos outros, também são indébitas. Ou seja, não existem. Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor, que é o amor, que é a caridade. Nós somos uma obra divina, enquanto encarnados nós temos uma ferramenta e que responderemos também pelo uso que fazemos dela. Então fica o convite aqui, que eu não quero estender demais, senão vocês vão ficar cansados aqui de ouvir, né? Porque se deixar a gente fica falando mesmo, né? Vai surgindo uma ideia, enfim, atrás da outra. Nós somos aprendizes, né? O que a gente precisa observar é, de fato, o que a gente oferece ao mundo que nos rodeia, a tudo que está à nossa volta, sem nos esquecermos que aquilo que eu exalo, eu me alimento. Porque aquilo que eu direciono ao outro, aos outros, ao que está à minha volta, daquilo eu me alimento. Então a gente precisa se esforçar muito para vigiar os nossos próprios pensamentos, vigiar de que maneira a gente se utiliza das oportunidades que nos são dadas para o nosso aprendizado. Então fica aí o convite para lerem de novo essa lição, fazerem as próprias reflexões, e aí amanhã à noite a gente se encontra de novo para a gente falar sobre a lição, tá bom? Um beijão em todo mundo e até amanhã, tá? Beijão!